Bom, pessoal, ó, o Pastor Raul aqui, venho trazer mais um Nascido ESC para vocês e hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco polêmico. Isso mesmo, a gente vai conversar sobre os dias de Gênesis. Exatamente, depois que nós vimos, certos teólogos aí de internet falarem que não tem problema o cristão ser evolucionista, a gente vai bater um papo sobre os dias de Gênesis, tá bem? Nós vamos ver se realmente, principalmente nós vamos ver se existe mesmo um choque entre a ciência e a fé em Deus e a religião. Vamos dar uma olhada nisso então. O versículo que eu guardei aqui é um que claramente fala no dia 7º. Então vem assim, ó. Assim, pois, que eu estou falando de Gênesis 2, verso 1. Ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Bom, nós vimos aqui o que? Dia 7º. Isso é um ponto que eu quero que vocês parem para pensar, tá? Dia 7º. Vamos primeiro dar uma olhada no termo que é utilizado para dia 7º. O número é o número H03117 de Strong. O termo usado é Ion, que é Y-O-W-M. É procedente de uma raiz não utilizada, significando ser quente. Como assim? Nós temos como significado principal dia ou dia em oposição à noite ou dia período de 24 horas, como determinado pela tarde e pela manhã em Gênesis 1. A gente tem essa palavra. Como uma divisão de tempo, mas isso daqui é um significado secundário. Nós temos que nos atentar para o significado primário da palavra. Um dia de trabalho, a jornada de um dia, dias, período de vida, no plural. Quando ele é utilizado no plural. Tempo, período geral, tá bom? Aí tem aqui ó, os significados secundários e terciários. Ano, referências temporais, hoje, ontem e amanhã. Mas o significado principal dessa palavra é dia. É dia em oposição à noite ou período de 24 horas. Esse é o significado do termo. E em Êxodo 20:11, está escrito lá que Deus criou o mundo em 7 dias, uma semana. Ou seja, 144 horas. E hoje nós temos cristãos que debatem isso, e se você falar que é literal, eles até riem, com aquela carinha abençoada de peroba. Mas vamos ver. Primeiro, alguns eruditos argumentam que a ciência moderna não está certa. Insistem em dizer que o universo tem apenas alguns milhares de anos e que Deus criou todas as coisas em 6 dias literais, 6 dias de 24 horas, 144 horas, e descansou no 7º dia. Agora vamos fazer um parênteses aqui. Os eruditos bíblicos, parece que muitos deles têm prazer em falar o quê? Que a Bíblia está contra a ciência, que a ciência está contra a Bíblia. Não! Os evolucionistas estão contra a Bíblia. O criacionista de terra antiga está contra a Bíblia. Que é isso? Os evolucionistas são aqueles que acreditam naquilo que Darwin ensina, de que o homem surgiu do macaco e houve toda uma evolução. Criacionista acredita que foi tudo criado como está hoje, inclusive que dinossauros caminharam com os homens na Terra. Então nós temos essa definição. E existe dentro dos criacionistas, os criacionistas de terra antiga, que acreditam que tudo foi criado como é hoje, mas que há milhões de anos atrás. E nós temos os criacionistas de terra nova. Eu sou um criacionista de terra nova. Ele acredita o quê? Que o mundo foi criado quando? Foi criado há poucos milhares de anos, para ser exato. Se a gente pegar nisso aqui, pessoal, a gente está falando do quê? De ciência. Nem entramos na questão de Bíblia. Se você pegar através da ciência, o criacionismo de Terra Nova tem muitas descobertas científicas que comprovam. Tem uma série de lives no canal do YouTube aqui do Nascido, onde eu faço um estudo em cima do livro do Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2, onde eu mostro todas essas questões à luz da Bíblia. Então mostra que é perfeitamente possível que seja Terra Nova. Então isso não se trata de um conflito entre o quê?
Bíblia e ciência. Não, existe o ramo da ciência que defende o criacionismo de Terra Nova. Isso que a gente tem que entender. Então, essa questão de ser quebra-pau entre ciência e fé já cai por terra aí. Então vamos, para sustentar essa posição, eles apresentam os seguintes pontos. Isso quem? Os criacionistas de Terra Nova, ou seja, os eruditos bíblicos que acreditam no criacionismo de Terra Nova. Cada dia do Gênesis tem tarde e manhã. Gênesis 1, 5, 8, 13, 19, 23 e 31. Esses versículos, tá? De Gênesis 1. O que é próprio do dia de 24 horas na Bíblia, ou seja, tem manhã, tem tarde, tem manhã. Então tá aqui, ó, o dia em oposição à noite, como a gente viu antes, ou dia, período de 24 horas. Os dias foram numerados, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, etc. Uma característica peculiar dos dias de 24 horas, quando representados na Bíblia. Êxodo 20, verso 11, compara os 6 dias da criação com os 6 dias de uma semana literal de trabalho de 144 horas. Olha só. A evidência científica que suporta uma idade jovem de milhares de anos apenas para a Terra. A questão do criacionismo de Terra Nova, que eu já expliquei para vocês. Não haveria como a vida sobreviver milhões de anos do dia 3, aqui 1, verso 11, né? Gênesis 1, verso 11. Ao dia 4, 1, verso 14, sem luz. Olha que coisa interessante. Agora, isso aqui de não poder sobreviver é um argumento que eu vou colocar muito depois para vocês, que é uma coisa que é esquecida. A gente aqui não está falando agora de criacionismo de Terra Nova. A gente está falando ou de Terra Antiga, ou de evolucionismo. Não estamos falando da ciência. Estamos falando do que foi retratado na Bíblia, certo? Então a gente tem que entender que existe o poder de Deus nessa jogada. Então, se realmente fossem períodos grandes de tempo, Deus sustentaria a vida sem luz. Ele não está preso a nenhuma lei. Deus não está preso a nenhuma lei. Então vamos continuar. Outros eruditos da Bíblia afirmam que o universo pode ter sim bilhões de anos, sem que com isso se esteja sacrificando um entendimento literal de Gênesis 1, 2. Eles argumentam: os dias de Gênesis 1 podem ter tido um período de tempo antes da contagem dos dias, antes de Gênesis 1, 3. Ou um intervalo de tempo entre os dias. Por exemplo, que no primeiro dia Deus criou tal coisa, e aí até ele terminar, aí Deus fala que no segundo dia, mas depois desse intervalo de tempo. É meio complicado isso, né? Há intervalos em outras partes da Bíblia, como Mateus 1, 8, onde 3 gerações são omitidas, em comparação com 1 Crônicas 3, 11 e 14. Tá? Mas isso é um pouco complicado, porque como a gente viu, em Êxodo, compara os 6 dias da criação com 6 dias de uma semana literal. Se fosse só o dia do início do trabalho, e aí não se registra o tempo que esse trabalho foi feito, a coisa fica meio estranha. A mesma palavra hebraica para dia, yom, empregada em Gênesis 1, 2, como um período de tempo maior que 24 horas, por exemplo, Gênesis 2, 4, faz uso dessa palavra no sentido de período total da criação de 6 dias. Em Gênesis 2, 4 está lá o bendito do yom, se referindo a um período maior. Às vezes a Bíblia emprega a palavra dia para longos períodos de tempo, porque, como está escrito, um dia é como 1000 anos, 2 Pedro 3,8, como está em Salmos 94. Só que aqui é bem explicada a situação. Um dia é como em 1000 anos. É uma explicação que tinha a ver com aquele contexto. Aqui a coisa está sendo colocada onde, levando, em toda a narrativa, você lendo, você vê que ela dá ideia de dia. Ela não dá assim, em primeiro lugar, em segundo lugar, no terceiro lugar, no quarto lugar. Não fala assim. Fala em dias, fala em semanas. Há alguns indícios em Gênesis 1, 2 de que os dias poderiam ser períodos maiores que 24 horas. Primeiro, no terceiro dia, as árvores cresceram da semente à maturidade e produziram semente segundo a sua espécie. 1, 11 a 12. Esse processo normalmente leva meses ou anos. Mas nada impede que o Senhor, nosso Deus, soberano, que não está preso a lei nenhuma, como eu falei antes, fizesse o tempo passar rápido. Simples assim.
Vou resolver isso logo. Criou as coisas, pronto, fez crescer. Ele não está preso. Bom, como eu estou criando as coisas, eu vou entregar o pacote pronto. No sexto dia, em segundo, né? No sexto dia, Adão foi criado, dormiu, deu nome a todos os milhares de animais, procurou por companhia, dormiu e Eva foi criada de sua costela. Tudo isso parece exigir um tempo bem maior que 24 horas. Não podemos esquecer também que o Senhor inventou o tempo. Então ele pode manusear o tempo do jeito que ele quiser. A gente entra na mesma questão. Deus podia muito bem acelerar. Isso daqui vai acontecer nesse dia. Isso daqui vai acontecer nesse dia. Por mera organização. A Bíblia diz... Terceiro. A Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia. 2:2. E que ele ainda está no seu descanso da criação. Hebreus 4:4. Diz assim, porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, certo? Terceiro, a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, 2:2, e que ele ainda está no seu descanso da criação, está em Hebreus 4:4. Vamos ler Hebreus 4:3 para a gente ter uma boa ideia do contexto. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. 4. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. 5. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Tá certo? Então aqui diz que Deus está repousando. Só que é o seguinte, o que acontece? Vamos pegar aqui, o sétimo dia teria duração de milhares, porque os outros não? Não. Deus descansou do sétimo dia, descansou de sua criação. Como assim descansou da criação? Ele descansou da criação, do trabalho que ele fez. Então ele foi lá no sétimo dia, descansou. E por que diz que continua descansando? Continua descansando porque ele terminou a criação. Ele não tem o que continuar. Ele não precisa continuar. Então terminou. É isso que quer dizer aqui. Completamente plausível. Agora, eles também dizem que Êxodo 20:11 pode estar fazendo simplesmente uma comparação de unidade por unidade dos dias de Gênesis com uma semana de trabalho, cerca de 144 horas, e não uma comparação minuto a minuto. Aqui pode ser, né? Então, pessoal, a gente viu o quê? Eu sou mais inclinado a acreditar que os dias são sim literais. Por quê? Porque Deus trabalha o tempo. Não, mas espera aí, se ele acelerou o tempo, durou mais porque ele acelerou. Deus é soberano. E a palavra de Deus é clara quando coloca ali Ion, que é dia em oposição à noite. Dia, período de 24 horas. Agora, como Deus fez, pessoal, nós temos que nos colocar ao nosso lugar e tentar adaptar Deus àquilo que nós achamos. Ainda mais quando você trata de uma ciência. Se vocês procurarem na internet sobre criacionismo de Terra Nova, vocês vão ver coisas de cair o queixo. A datação de carbono, por exemplo, vocês sabem o quanto ela é falha? Por exemplo, o método de descobrir onde as coisas estão enterradas através de camadas de terra. Tem situações onde a coisa fica tão complicada que você não consegue definir o tempo por ali. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu prefiro acreditar na Bíblia, tá? Ainda mais quando você tem toda uma ala científica que defende a idade nova da Terra e com argumentos muito plausíveis. Então, como eu disse, querem saber mais sobre isso? Vão lá na série de lives que eu fiz sobre Gênesis 1:2, sobre a criação, que vocês vão ficar de queixo caído com as evidências que o Adalto Lourenço nos apresenta. Até em relação à idade das galáxias, etc., que falam tanto, né, que determinada cor a galáxia é mais nova, determinada cor ela é mais velha. Então, pessoal, para mim, os argumentos da Terra Nova são muito mais plausíveis do que os argumentos da Terra Antiga, tá? Então, cada dia de Gênesis tem tarde e manhã, ou seja, que é próprio do dia de 24 horas. Os dias foram numerados, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, uma característica de dias de 24 horas. Êxodo 20:11 compara os 6 dias da criação com 6 dias de uma semana literal de trabalho.
a evidência científica que suporta a idade jovem de apenas milhares de anos da Terra, não haveria como a vida sobreviver. Esse ponto é o único ponto mais fraco. Por quê? Porque teria como a vida sobreviver nesse espaço de tempo. Então, pessoal, eu sou muito mais propenso, pelo que eu estudo tanto da Bíblia quanto eu leio a respeito do criacionismo de Terra Nova, a acreditar que os dias da Bíblia foram, sim, literais. Então pode confiar que o teu Deus criou tudo, sim, em um dia. É o dia literal, não são milhares de anos. Criou tudo em uma semana, amém? Esse foi o Nascido Extra dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Amo demais a vida de vocês, pessoal. E até a próxima, em nome de Jesus.